final de grau de curso, é um curso de 6 meses. Eu estava já fiz uma ferrosa. Antes, antigamente, quando eu estudei, era 5 anos. Agora, quando eu estava um ano fazendo, passava família de materiais metálicos. E ele pegava assim, pegava o diagrama de fase, depois as transformações, depois ele foi fundidor, fazendo multi-funções, estava multi-isso, coisa tecnológica. Ele fez, na verdade, um cara excepcional. Ele fez escola técnica, depois fez a cor, fez doutorado em 45 anos. Ele aplicava a metalografia em problemas complexos, muita coisa de tendência que morreu por si. Essa sala aqui também. Sala que eu no final de texto, na verdade, é chutado, baseado no texto de Marx. Estava lá fora, não existe mais uma coisa, um livro que tenha tudo isso. Mas vamos lá, vamos começar. O que vocês sabem do alumínio? Sabe alguma coisa? É leve. Mais ou menos. 6 a coisa dele. Eu acho que é 7,6. Mas o preço da velocidade. O alumínio só foi obtido comercialmente na virada do século. Depois do jeito de fazer tudo eletrônico. Ele é praticamente o custo do alumínio, 90% é energia elétrica. É ligado com esse energia elétrica. E quando ele foi produzido, não tinha estrutura nada. Usar ele como força. Mas o alumínio é muito macio. De forma baixo, escolhendo, escolhendo bastante, escolhendo bastante, panelas, bíblicas, coisas assim. Aí o pessoal começou a, no começo do século XX, um monte de pesquisadores começaram a adicionar energia líquida para tentar fazer igual se fazia com o aço. Quer dizer, botar em solução e temperar, eles achavam que ia dar uma transformação mais precisa do alumínio duro. E iam adicionando para cada vez mais que deixa. E foi um fracasso. Eles estabilizavam, temperavam e ficava mais mole do que era antes. Até que um cara super sistemático, ele estava estudando alumínio e cobre. Ele botou 5% de cobre no alumínio, solubilizou, temperou e mediu a dureza. Ele ficou mais mole do que era antes, quando se tinha pedido de negócio de alumínio. Ele guardou na gaveta um ano. Depois de um ano, ele resolveu fazer de novo. Não sei por que carga d'água, acho que eu vi que confundiu esse negócio, ele examinou outra vez e tinha envelhecido pra caramba durante aquele ano. Tinha envelhecido. Ele não sabe explicar por quê, ele não explicou por quê. Mas não explicou porque não sei o seguinte. Só foi explicado porque na véspera da Segunda Guerra Mundial, dois caras, um na França e um na Inglaterra, Pinheiro, na França e na Inglaterra, publicaram quase simultaneamente, fizeram cristalógrafos. Viram difração do raio-x, vão procurar, são raio-x que estão e viram uns picos estranhos da difração do raio-x dentro do grau do satélite, escopa, da esquerda para a direita, como se fosse uma região empobrecida e enriquecida. Isso chama, ou aglomerado, mas o Ivan chama de zona de depressão. Transformação de fase. Então, vamos lá. A ideia é mais ou menos assim, ó. Você tem um diagrama de fase desse jeito. Aqui é a temperatura, aqui é alumínio puro. Eu tenho, por exemplo, porcentagem de cobre. Eu tenho alguma coisa desse jeito, assim, super comum, né? Tem um aumento da solubilidade com o aumento da temperatura. Aqui é o campo da fase alfa. No caso do cobre, aqui é alfa mais uma fase chamada fase teta, que é CuL2. É uma fase, tem uma cristalografia horrorosa, é um autofone, cheio de átomos, coleção de cara que é 50 átomos. E ela não se encaixa numa fase alfa de jeito nenhum, no sentido de ter uma interface de baixa energia. Como ela é assim, ela é muito difícil nuclear. O plane, controle de grão, as coisas assim. Se eu pego
fundo uma linha dessas, vem estando lentamente, alumínio, chega aqui e precipita a face dela. Tem mais ou menos 55% de cloro. Precipita a face dela, precipita em contornos, coisas assim, incoerente. Ela é dura e frágil. E ela não endurece muito, o material não fica muito duro. Tá? Se eu pego e subtilizo de novo, como o cara fez, mas sem desfundir, e aí eu desfio bruscamente, tempero na água, o que acontece é o seguinte: é tão difícil molhar isso aqui que fica com uma solução sólida supersaturada. Você vê que é solução sólida supersaturada? Fica no estado metestável. Esse material aqui é mole. Aí, se eu deixar um tempo tão longo, começa a acontecer fenômenos, do ponto de vista termodinâmico, tem um baita potencial termodinâmico para precipitação de fases. E isso acaba acontecendo. É igual, você lembra que a gente falou dos veneninhos da marquesita, que é difícil molhar sementífico? Então, se eu faço um veneninho a baixa temperatura, chama de pressão, 120 graus, até 200 graus, precipita um outro carboneto pré-testável, o complexo. Porque o complexo tem bom ajuste do reticulado, precipita coerente, né? É isso que acontece com o cobre. Precipita primeiro se separa regiões ricas em cobre e ricas em pobres em cobre. São as zonas de nível. E aí o que acontece? Como o parente deles é diferente, quando passa uma discordância, a discordância tem uma dificuldade para passar. Isso se chama endurecimento de transformação. Depois de um certo tempo, começa a precipitar outras coisas. Começa a precipitar em duas fases. Tem um diagrama meta-estável aqui, que se chama metalinha e teta duas linhas. É uma fase que tem uma cristalografia. O alfa, alumínio, é cúbico de face centrada. Sabiam disso, né? É cúbico de face centrada, mas tem alta energia de falha de pilhamento. Ao contrário do aço inox ferrítico de cobre, do lacão e tal. Quer dizer o quê? Eu vou ter muita máquina ou pouca máquina nesse material? Vamos ver. Se eu tenho alta energia de falha de pilhamento. Por exemplo, a aço inox tem um monte de máquina de recozimento. Por que tem um monte de máquina de recozimento? Quando eu recristalizo, porque a energia do equipamento é baixa. É baixa. Isso faz parte é um acidente de recristalização, da nucleação na recristalização. E, às vezes, fazer um núcleo que tem uma máquina lá no meio diminui a energia livre com relação ao meio que está crescendo. Como isso é baixa energia, isso acontece com alguma frequência. Nós ficamos marcados. O alumínio praticamente não tem máquina. Apesar de ser muito facilitado. Eu nunca vi uma máquina de recristalização. Acho que existe. Já vi uma máquina de solidificação. Tá? Agora, essa fase catalinha, ela precisa com uma fase hexagonal, que na direção do plano basal, o plano de vento é igualzinho do alumínio, ela precisa coerente. Só na direção basal. As outras direções não. É tudo parecido com o carbono ou com o ferro. E isso endurece pra caramba. Então, aquele cara que fez o ensaio lá, ele inventou uma linha que filha da engenheira muito pragmática. Muito antes de 1939, quando Guilherme e Presto publicaram a expansão da X e explicaram, os engenheiros falaram assim: não, se você endurecer, começou a endurecer. Começou a endurecer por precipitação alumínio. Até tinha um nome comercial de médio, assim, dura alumínio. Virou o nome geral. Virou uma fábrica que fazia alumínio. O primeiro tipo foi alumínio cobre, depois o pessoal descobriu que zinco e magnésio também desce, porque alumínio, zinco e magnésio. Então, um alumínio que tinha de 40 a 50 megapascal, o pessoal consegue produzir alumínio até com 400, 500 megapascal. É enorme, tem limites 40. O que não dá para mudar é o modo de velocidade. A velocidade é 80 G. Do alumínio, de uma geral. Sem você faça um propósito. Do aço é 200 G. Então, o alumínio é menos rígido. Bom, tem uma outra aplicação de alumínio super importante. Alumínio é um ótimo condutor de eletricidade de calor. Tem uma escala que você coloca cobre de alta pureza sendo 100% de condutividade elétrica. Você compara a condutividade elétrica com a condutividade de cobre, chama IAX. Você
Não lembro mais que eu IACS. É a porcentagem da contaminação. Porque o alumínio é em torno de 60%, 70%. Só que ele é muito mais leve que o cobre. O cobre é muito caro, é escasso. Então, condutores de alta tensão, por exemplo, os limões de alta tensão, hoje em dia, os cabos são de alumínio. Tem um problema. Esse problema mas isso já dá conta de mais ou menos uns 80% da produção mundial de alumínio. 80% não, 8% da produção mundial. Isso aqui é efeito dos elementos de liga na condutividade elétrica do alumínio. Alumínio puro, 65% de IACS. Todas essas impurezas são impurezas pequenas categorias. Isso aqui é falando de peso, né? Menos de 0,5%, menos de 0,4% cai estupidamente a condutividade elétrica. Então o alumínio de condutor é muito puro, é 99,99%. E aí ele é um material super molinho. Como é que o pessoal faz para pôr, por exemplo, entre dois postes, tem fluência, tem escoamento plástico, só com o próprio peso? Vocês já viram esses? Eles são uns cabinhos trançados em volta de um cabo de aço no meio. O único lugar onde não usa o cabo de aço é na meio urbano, aqui na cidade, se vocês olharem. É frequente ter postes que são assim. Um poste aqui tem os fios de telefone, tem os fios de 220, 400. Lá em cima tem uma travessão. Aqui na USP mesmo assim, 3 isoladores passam 3 cabos. Esse aqui é a alta tensão de linha urbana, é 13.800 volts. Esse aí é cabo só de alumínio. Eu fiz uma consultoria no começo do semestre, foi super engraçado. O pessoal do IER me chamou. O Eletropaulo que estava rompendo os cabos desses, movendo o carro. E os caras estavam acusando as linhas de cerol de estar cortando os cabos. Um dos casos que matou lá de uma favela, e aí eles trouxeram o cabo estava todo tipo picotado, trouxeram a amostra do cerol também. Você sabe o que é cerol? Aí eu fiz análise numérica do cerol. O cerol para mim sempre foi feito assim. Lâmpada fluorescente, dói, depois passa de cerol. Acontece que os caras estão preguiçosos, eles estão cobrando um cerol industrial. Uma linha chilena. Aí eu fui analisar a linha chilena, não tinha pico de sílico, tinha um pico de alumínio. Conclusão, estão usando alumínio. 4.000 líquidos. Vazio industrial, para fazer isso agora. Vai cortar até o cabo de aço. Então, isso aí, então, é uma aplicação grande do alumínio. Tem vários sistemas onde eu tenho queda de solubilidade desse tipo. O cobre é o mais característico, cada 5% de cobre de solução. O silício mesmo tem uma queda de solubilidade, praticamente 0,1% do ambiente. O ferro tem um pouquinho, mas os mais comuns, como esses dois de vegetação, cobre ou uma combinação de simples até. As impurezas são muito importantes, mas importantes por outros motivos. Por exemplo, então, vocês têm que, para entender esse tipo de material, tem que trabalhar com o que a gente faz. Por exemplo, ferro é uma impureza sempre presente, principalmente por causa da reciclagem. Você recicla, sempre vem contaminação com ferro. Então, e aí, como é difícil de retirar, você vai acumulando. E o ferro forma fases intermetálicas, como o silício, principalmente.
diferente, porque em geral alumínio tem muito silício. Tanto alumínio original, virgem, então esse lado, existem opções que seleciona silício especificamente, só que e aí você tem a formação desses intermetálicos que formam umas fases, formam uns eutéticos também, baixo de fusão, que formam umas precipitados acetados, bem anisotrópicos, assim, parecem plaquetas compridas, assim, que funcionam como um local de concentração de tensão, como diminui a vegetativa, diminui alongamento, então agora. Então, uma briga constante do pessoal é como reduzir o silício do óleo do ferro. Bom, são outros diagramas de fase. A microestrutura, nós nem vamos dar corpo estrutural para vocês de alumínio. O alumínio é inercial, é difícil de unir com o alumínio. Difícil de atacar, porque alumínio junto com bromo, titânio, silicone, vocês devem ter estudado isso aí, química, etc. Eles formam um fio de óxido passivo. Por isso que dá para fazer barco de alumínio, para barco de mar, fazer a caixinha de janela, madeira da praia, essas coisas assim. Porque forma um filme de ali 2 ou 3, quase instantaneamente, você risca com o prego, você desluta, vamos dizer assim, alumínio metálico, em frações de segundo já está reformando uma camada de óxido reagindo com ar. Graças a isso, o material resiste à corrosão. Você tem um potencial de oxidação muito alto. O problema é que o alumínio pega fogo. Tem um caso clássico, assim, que é na década de 70, 80, o pessoal naval resolveu priorizar a velocidade dos barcos. Então começaram a fazer destroyers, eles fizeram destroyers que são bem leves, com motor a turbina gás, que davam velocidade do barco puxado. Na Guerra das Malvinas, foi a única grande baixa inglesa, foi um destroyer desses, e levou um Exocet, um foguete francês, o casco do destroyer reagindo super bem. Ele tem compartimentos distantes, o Exocet fez um furo, explodiu e tal, matou 2 pessoas, e aí os caras levantaram as barreiras, fizeram as bombas funcionar, e no princípio não ia acontecer nada. Acontece que começou o início de incêndio. E aí não deu para controlar o início de incêndio, porque a superestrutura do destroyer era inteira de alumínio. Aí ela pegou fogo, tem uma vida. Morreram tantos marinheiros, eles foram uma baixa dos ingleses. E aí eles tiveram que trocar tudo. O destroyer com superestrutura de alumínio. Bom, tudo isso é para pensar nas coisas. Bom, agora, então o alumínio se usa muito, alumínio como perfis, chapas, são trabalhadas. Tá? E aí tem baixo de micro, intermédio de liga, tem famílias que são alumínios endurecidos por precipitação e não endurecidos por precipitação. Os que são endurecidos por precipitação precisam de tratamento térmico. O tratamento térmico tem uma nomenclatura própria, T, tratamento térmico, tem um TO, T0, T0. T0 é um material recosivo, nível. Depois esfriado lentamente, senão tem todas as fases do nível. Depois T1, T2, T3, T4, T5, até o máximo é T6. T6 é o melhor propriedade mecânica possível. A melhor propriedade mecânica possível, em geral, é uma coisa assim. Eu solubilizei o material a temperatura que eu boto, máximo depois de solução, sem derreter. Temperei rapidamente, depois fiz um envelhecimento dessa temperatura. Em geral, eu tenho gráfico de pureza, com limite de escoamento, versus tempo. Por uma dada temperatura de envelhecimento, tem um pico de dureza, depois começa a cair. Isso aqui é o logaritmo. Esse pico de dureza é quando eu tenho precipitados que têm as dimensões que atrapalham mais a discordância d'água. Se eu deixar mais tempo, os precipitados se engrossam. Os precipitados maiores crescem as pessoas menores, vão aumentando as distâncias entre eles. E aí começa a cair a eficácia de atrapalhar a discordância d'água. Então o limite para uma superinteração. Uma temperatura mais alta, a cinética é bem mais rápida. Assim. Só que
o pico é menor do que o T2 maior que T1 e assim por diante. T3 maior que T2. Tá? Em temperaturas mais altas, o pico acontece antes. Se vocês visitarem a Embraer, por exemplo, uma fábrica de bicicleta de corrida, o cara compra cano de bicicleta da Ranger, eles são feitos por extrusão, aí ele solda aquilo com flanges, com as conexões, monta um quadro de bicicleta, o quadro está montado. Aí provavelmente ele coloca num forno a 500 graus e tempera numa piscininha. Aí depois bota numa estufa, a 120, 140, 150 graus, para envelhecer. Esse material. Não, isso aqui é temperatura. Temperatura 3 maior que T2, maior que temperatura T1. Temperatura graus Celsius. 3 maior que T2, maior que T1. Quer dizer que o pico de endurecimento acontece antes, mas é menor. Isso é transformação de fase. Quem não fez curso ainda, quem está fazendo isso, transformação de fase. Né? Espero que vocês atendam. Ok, então essa discussão tem. E aí tem toda uma discussão sobre o que são os elementos de energia que interessam. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a alumínio, São Roque. Ela é uma cidade chamada Alumínio, lá de São Roque, que é da família Authority. E eles têm uma situação muito boa. Eles têm uma hidrelétrica, você pega o sticker lá perto São Lourenço, tem uma represa, e eles têm uma hidroelétrica, eles têm energia elétrica. Nossa chuva. E aí eles fazem todas as etapas de processamento, a metade extrativa, super manjada, é pegar a bauxita, que é minério, refinar ela até produzir alumínio. Depois dessa alumínio, se aplica sal fundido, por eletrólise você faz a redução. Eu tenho uma placa de alumínio. Essa placa de alumínio depois é refundida em lingote, que é semicontínuo. Uma base que vai descer. Para fazer chapa, eu acho que é muito contínuo. Para fazer barras de plásticos, é semicontínuo. E aí você produz um monte de tipos de alumínio. Em geral, as microestruturas não têm muita graça. O detalhe são essas inclusões. O resto são os grãos equiaxiais. Sem marca. Nem vamos olhar. O que é mais divertido é a liga para função. Mais ou menos metade do alumínio é utilizado em liga para função. A função do alumínio, a grande chance dele é que tem eutéticos. Né? Os eutéticos têm baixa transfusão. Então o alumínio é um grande competidor do ferro fundido como material estrutural. O eutético mais manjado é o alumínio silício. O alumínio silício tem um diagrama assim. Tem uma pequena solubilidade, 1,5%. Tem o eutético, que é 12,5% de silício. Depois, o silício está lá em cima, a transfusão dele é quase 1.500. É zero a solubilidade de alumínio no silício. Então, se o eutético está em torno de 570 graus, líquido dando solução sólida, alumínio, né? Solução sólida de silício, mais silício puro. Silício puro, ele é um semimetal. Olha a tabela periódica, ele tem uma ligação covalente. Então, a ligação é muito anisotrópica. Então, ele tende a formar plaquetas, placas, que são que nem um CD, fininho e largo. Assim. Tá. Não vai chegar na bolsa. E agora? Continua sem enxergar. Tá 2,5.
2,5%. Bom, até os anos 20 do século passado, começo dos anos 30, alumínio silício era usado para coisas bem assim, panela, essas coisas assim. Nada de grande responsabilidade, porque o silício forma maquetões assim, que são frágeis. Então o material tinha 0% de alongamento. É fácil de fundir, baixa confusão, assim por diante, mas não dava para substituir, fazer peça estrutural. Aí aconteceu um lance muito louco. Alguém descobriu que se eu tivesse um fluxo, uma história por cima, que tivesse sais de sódio, mudava a morfologia do silício. Igual no ferro fundido. No ferro fundido a gente falou que o ferro fundido é cinzento, em 49 o pessoal descobriu que podia fazer ferro modular, fazer bolinhas. O que acontece? Um ferro fundido, quando você solidifica, dá presença de magnésio. Muda as condições, os planos de crescimento da grafita. A grafita não cresce mais como um repolho, como um ferro cinzento, mas cresce na forma de um esferulito, igual o polipropileno, qualquer coisa assim, quando cristaliza. Um esferulito que é formado com regiões marcadas em cima, que é um nódulo de grafita. Tá? No caso do silício, acontece a mesma coisa. Ficou globulizado, você põe sódio, ou o pessoal descobriu depois que com os tons não acontecia, aí o tético fica tudo com bolinhas. E até 1966, por aí, todos os livros dizem assim, a modificação transforma o silício em esferas. Aí um cara chamado Renauel fez um trabalho de metalografia super caprichoso, ele foi fazendo depoimentos sucessivos. Assim. Depois ele fez a conexão entre eles, porque não existia média, não existia o pessoal pegando média. Ele descobriu que o silício modificado está todo interconectado. Na verdade, ele continua sendo, só que vai ser uma placa, como se fossem filamentos que vão fazendo os zigue-zagues. Ele cresce um pouquinho, aí o sódio atrapalha. Pega e muda de direção. Aí o sódio atrapalha, muda de direção. Numa sessão política parece que não pode isso. Agora o pessoal faz uma outra coisa, faz um ataque profundo, faz um ataque com soda cáustica. Por exemplo, ele come todo o alumínio e deixa o silício. Aí você põe o pessoal para levar tudo e se enxerga, o esqueleto e o técnico. O esqueleto é tudo interconectado, mas ele fica globulizado, fica arredondado, pequenininho. Então ele não tem tanta concentração de tensão, e aí o alongamento chega a 10%, 15%. E aí o pessoal começou a fazer um monte de peças que antes eram de ferro fundido e fazer de alumínio. Por exemplo, roda de carro. Hoje em dia, o principal concorrente de roda de carro ou é estampada de aço, ou é feita de alumínio, silício, fundido. Os pistões do carro são feitos de alumínio e silício sólido. Os dois é técnico. Tá? Tem o cabeçote do motor de carro, você sabe que funciona no motor a explosão. A maior parte dos carros de passeio, o cabeçote é de alumínio fundido, cheio de buracos, vacios. O bloco, a parte do corpo do bloco, aí tem uma briga super bacana, uma competição para ver qual que é melhor. O alumínio tem vantagens em relação ao ferro fundido. O ferro fundido tem vantagem em relação ao alumínio. Mas qual a vantagem do ferro fundido? Eu já vi, que o ferro fundido é um bom condutor de calor, é grafita. Grafita amortece a vibração. O alumínio é melhor condutor de calor do que o ferro, mas ele tem um limite de corrente bem mais baixo. E ele não absorve a vibração, faz mais barulho. Como ele tem um limite de corrente mais baixo, você precisa fazer peças maior volume. Mesmo assim, você consegue fazer um bloco de motor mais leve. Então, um Citroën, por exemplo, quem tem aqui um Citroën, tem muito Ford Escort, produz até aqui cortado, tem um bloco de motor de alumínio. Ele tem um bloco de ferro fundido e cabeçote de alumínio. Uma briga que tem. Então, eu vou dar como exercício para vocês. Na aula que vem, não vai ter aula. Semana que vem. Vocês vão ter que fazer um relatório. E aí, eu vou dar um texto defendendo o alumínio e atacando. Em inglês. O texto da BMW, o que eles tocaram o bloco de alumínio, o outro texto
vantagens do próprio alumínio. Além disso, tem uma lista de perguntas baseadas nessa aula. Bom, eu vou dar a aula agora, foi preparada, uma aula chamada Liga de Alumínio com Fundição. Vocês têm dúvidas aqui, não? Tranquilo, que eu falei até agora? Vou mostrar essa aula, que é a aula do Marcelo Ferreira Moreira. Marcelo, está dando para ver? Marcelinho, o senhor chama. Ele trabalha no IPT, está fazendo doutorado comigo, trabalhou com fundição a vida toda. Tá bom. Ele dá aula no UAP. Ele é ótimo no futuro, faz cada forma, ele me cedeu, já deu essa aula algumas vezes. E ele me deu um presente importante. Estou tentando atrapalhar o mínimo possível. Vamos lá. Você trabalhou com ele, né? O cara super caprichoso. Você acha que é melhor? Ó, isso aqui é. Onde que vai? Qual que é o mercado em 2007? Isso aqui já está um pouco ultrapassado. Das peças de alumínio fundido. Tem um monte de peças de alumínio fundido que se usa, mas a principal coisa é o transportes. Transportes é leia-se, indústria automobilística. Por que botam? Surgiu essa discussão para colocar alumínio? É fundido mais barato. Qual que é a vantagem de colocar alumínio? A vantagem é diminuir o peso do carro. Uma razão meio besta é que, à medida que os caras começaram a querer ar-condicionado, pressão hidráulica, um monte de confortos que tem no carro, o peso do carro foi aumentando. Isso aqui é um carro dos anos 70, um carro popular, estamos comparando carros parecidos. E o quanto que o peso foi aumentando pela necessidade de mais extras. E aí o pessoal falou assim, então deixa eu diminuir o peso do outro lado. Aqueles encontros ecológicos, o zoom, etc. Então eles começam a tentar diminuir a quantidade de coisas que são pesadas. A coisa obviamente mais pesada do carro era o ferro fundido. Então, tem uma porção de aplicações onde o ferro fundido foi substituído totalmente por alumínio fundido. Por exemplo, eu visitei a fábrica de caixa de câmbio. Aí tem um Clark, que fica perto de Viracopos, que faz caixa de câmbio para carros leves, de passageiro, e eles chamam de Lightworks, tipo picapes. E eles tinham lá um artigo que eles publicaram na Sociedade de Engenharia Automotiva, essa aí do Brasil, que eles pegavam e debulhavam o que vinha numa caixa de câmbio antiga. No início dos anos 90, tinha 56% de peso era ferro fundido. O que era isso? Era a carcaça, o corpo da caixa de câmbio. Em 2003, quando eles publicaram esse artigo, tinha 0 de ferro fundido na caixa de câmbio normal. E tinha 30 e tantos por cento de alumínio. Então, 30 e tantos por cento de alumínio substitui os 56% de ferro. Porque todas as caixas de câmbio passaram a ser com a carcaça de alumínio fundido. Que tipo de alumínio fundido que eles colocam? Ligas de alumínio silício em geral, uns outros elementos de liga. Pode ser ligas tratadas termicamente, não tratadas. E essa aula é sobre isso. Por que diminuir massa é bem óbvio, né? Mas uma porção de dissipações, atritos, exceção da resistência aerodinâmica, que não tem nada a ver com o peso, todo o resto, resistência ao rolamento, entra a massa. Resistência à inclinação, entra a massa. Resistência à aceleração, entra a massa. Então, se eu diminuo a massa do carro, eu gasto menos força, consumo menos combustível. Muita gente percebeu isso. Teve um caso clássico, assim, um negócio que foi brilhante. Há uns 15 anos atrás, a Audi fez um carro que era todo de alumínio. Além de ter um bloco de motor, eles fizeram a carroceria de alumínio e toda a parte mecânica de alumínio. O Audi A8. E eles fizeram junto com uma parceria com empresas de alumínio, com a Reis, assim. Aí a indústria siderúrgica entrou em pânico. Os caras
Você é favorável. Eles eram super acomodados. Aí eles resolveram se mexer. Foram atrás, montaram um consórcio. Foi divertido isso aí. O consórcio chama USAC. Quem quiser, pode procurar na internet. Tinha 30 siderúrgicas que se juntaram, inclusive 3 brasileiros, a CSN, os de Minas e a Cosipa, elas pagaram cota, compraram e juntaram um grupo, contrataram a Casa Porsche para fazer, chama Ultralight Steel Autobody, para fazer um corpo de carro para competir com esse carro da Audi. O carro da Audi que era todinho de alumínio, com peças, tanto chapa, com extrusões de alumínio, peças fundidas, estruturais, principalmente na parte de berço do motor, essa coisa assim, e extrusões hidroformadas. Hidroformada é uma técnica de estampagem que quem ensina aqui na escola. Esse foi um projeto que eu estou usando. Você faz um tubo quadrado assim, e aí você põe, por exemplo, para fazer carro tem uma coluna que faz toda a volta do capô do carro, que é curvo. Então eles fazem um tubo, bota dentro de um estampo, põe água lá dentro com alta pressão, a água vai expandindo, e aí ele se acomoda dentro do molde. Vai fazer vários moldes sucessivos. Aí você deforma esse tubo quadrado para virar um negócio que pode ficar largo aqui, depois vai diminuindo, pode ter curvas arredondadas, assim por diante. Acho que é forma. Dá para fazer isso com aço e com alumínio. E o carro que eles fizeram tinha o mesmo peso que o carro de alumínio. Usando aços, a premissa deles tinha que usar aços comercialmente disponíveis. Esse carro viajou pelo mundo, ficou aqui na mecânica. Acho que em 2006. Ficou 2 meses lá no pátio da mecânica. No centro. Depois disso, teve o SAB 2, e só os Minas que participou. Se vocês procurarem na internet, tem um texto em português, engenheiro das Minas, e agora tem outro nome, mas continua, já está na 3ª edição. E aí isso teve uma coisa. Então, na verdade, isso para nós, consumidores, é ótimo. Para quem é engenheiro, pesquisa também é ótimo. Os caras começam a competir entre si e aí passa a ter avanços. Esses avanços. O pessoal de inovação, agora está todo mundo estudando inovação, está na moda, no engenheiro de produção, teoria sobre inovação. Eles chamam essa situação, que tem 2 materiais ou 2 processos que competem pelo mesmo nicho ecológico. Eles copiaram a ideia da teoria da evolução. Os evolucionistas modernos têm um modelo, eles fazem modelo também, fazem um modelinho que eles aplicam quando tem 2 espécies competindo pelo mesmo nicho ecológico. Eles chamam o modelo da rainha vermelha. Alguém imagina o que é a rainha vermelha? Eu vou falar da rainha vermelha. Quem leu Alice no País das Maravilhas? Tem um momento que a Alice encontra a rainha vermelha. E a rainha vermelha fala assim: aqui nesse país você precisa correr com toda a velocidade que você tem para ficar parado no mesmo lugar. Então, o modelo da rainha vermelha é quando tem 2 espécies competindo pelo mesmo nicho ecológico. Tem uma pressão evolucionista. Então, dá um avanço, aí outro avanço, acelera a evolução. E quando tem 2 processos competindo pela mesma finalidade da utilização de 2 materiais, no caso alumínio e aço, isso tem um avanço nesse sentido. Então tem essa brincadeira, esse texto dessa aula como viés para o alumínio. Depois vocês vão ter que fazer. Aqui está mostrando um bloco de motorzão. Isso aqui, não sei que motor que é esse, eu acho que é um V8, injeção, combustível direto. Mostrando agora. Esse aqui é um bloco do motor, esse aqui são cabeçotes. Isso aqui é o cabeçote, 2 cabeçotes. Tem o cabeçote de cada lado. Tem essas tampas todas, são de alumínio. Os pistões também são de alumínio. Tem uma caixa de câmbio, não precisa da caixa de câmbio, precisa sobre o coletor, também é de alumínio. Tem um monte de peças de alumínio fundidas. Existe outra aplicação importante e não é comum nos carros que
maioria de vocês com um Jaguar, BMW, carros de alto luxo, que é o componentes estruturais, berço do motor e algumas peças de suspensão que são feitas, em geral, alumínio fundido em coquilha, moldes permanentes. Aqui é um molde permanente. Esse tipo de componente já desencadeou a tal da competição da Rainha Vermelha. Tem gente produzindo coisas de aço para substituir isso aqui. Que é aquele negócio que caiu na prova, vocês. Lembra? O Die Quench, o Hot Stamp. Deixa eu mostrar. Não sei se vocês estão interessados. Se não estão interessados, está todo mundo quieto aí. Sexta-feira é prova. Deixa eu mostrar. Isso aqui ó, é uma firma alemã que se instalou aqui, também perto de Campinas, chama Bentley, está fabricando no Brasil com aqueles aços de manganês boro, peças estampadas a quente, estampadas ao campo fenítico e o modo refrigerado. E eles mostram como exemplo de peça que eles estão fazendo um monte desses componentes, mesmo que não é parecido com aquele desenho do áudio lá, um monte de peças de alumínio, essas peças compridas, coisas assim, estão propondo fazer todas essas peças estampadas e literadas, o próprio estampo. E, em particular, essa peça aqui, que é do Mercedes classe C, é o berço do motor, um de prata. Tá? É a mesma peça que essa aqui, que está aqui embaixo, que é de alumínio fundido. Essa é uma peça alumínio die-cast, fundição de alumínio em molde permanente. É o berço do motor, pesar 14 quilos. Eles estão propondo fazer com peças de aço estampadas a quente e soldadas e galvanizadas. E aí eles conseguiram o mesmo peso, ou um peso um pouco menor. Então, está tendo esse tipo de competição. Vamos para cá, deixa eu ver. Bom, aqui é um outro exemplo, só para deixar como fala na boca. Uma Ferrari F360 tem uma opção de peças fundidas por gravidade, porque a Ferrari é um carro que é feito por pequenos carros, não pensa fazer moldes, etc. Carro pesado, fazem peças e soldam essas peças. Estou mostrando aqui alguns componentes, como esse aqui. Componente estrutural, esse aqui, componente estrutural, foi fundido por gravidade e soldado, para fazer o chassi da Ferrari. Bom, o que se usa de alumínio? Né? Isso aqui são os materiais fundidos, mais ou menos 20% do alumínio. 80% são os outros materiais. Então, laminados, chapa principalmente, né? Mas também perfis, mas é mais chapa. 48%. Estudados, eu não sabe o que é estudado. Perfis estudados de alumínio se usam, substituíram todos os perfis de latão que se usavam antigamente para fazer cortina, para fazer caixinha de janela, etc. Então, 17% do alumínio produzido. Fios e cabos é a parte de condução elétrica. Pó de alumínio é um explosivo. E é usado para algumas aplicações, como higiene, coisas assim. Também para metade de pó, para 80%. E a fundição tem basicamente 3 tipos de fundição. Fundição sob pressão, que é igual a injeção de plástico. Uma máquina igual aquela que tem ali embaixo, que tem ali embaixo, que tem uma rosca assim, injeta para o líquido, só que em vez de injetar plástico, injeta também para o líquido no molde que é preso numa pressa. Tem fundição por gravidade, que pode ser em moldes de areia ou pode ser em moldes metálicos, pilhado. Pistão, por exemplo, fica assim, na malha, geralmente era metálico. Então, todos os pistões de carro são feitos em molde de aço ferramenta da série H, lembra do aço ferramenta da série H? Rodas. Aço para uso a quente. Com aço ferramenta você faz o molde e você vaza no pau líquido também. Fundição sob baixa pressão é um processo super bacana, porque é contra a gravidade. Roda é feita assim. A maior parte das rodas de boa qualidade são feitas assim. Tem roda fundida por gravidade, mas não compram, porque ela tem porosidade. As rodas fundidas sob baixa pressão, você tem um molde, que são duas metálicas,
fecha com uma central com uma força de fechamento, e ele tem um canudo baixo que entra numa câmara onde tem um cadinho de alumínio. Essa câmara é fechada, esse tanque. Aí, um ar comprimido, você põe um ar comprimido nessa câmara. Por exemplo, bonito pra caramba. Você tem aqui um molde de uma caixa, dentro tem o molde da roda, né? Outra parte do desenho da roda. E aqui tem canal de alimentação. E aqui tem uma caixa estanque. Aqui dentro tem um cadinho, um alumínio. E esse canudo aqui entra dentro do cadinho de alumínio. Nessa caixa entra a pressão de ar. Então você tem pressão de ar aqui. Pressão de ar aqui. Força aqui para baixo e o metal sobe nessa coluna. Preenche esse molde. Isso aqui é a função de baixa pressão. São máquinas grandes, de baixa pressão, preenche todos os moldes, etc. A vantagem de roda de alumínio é que você pode ter um estilo que você quiser. Então, na verdade, a Europa agora está falida, mas na Europa ninguém comprava a roda do ano passado, do ano atrasado, igual o Boda. Tem designers que ficam desenhando a roda desse ano. Você é cafona se você comprar a roda de 2 anos atrás. Eu tenho desenhista de roda, como é fundido, se você quiser fazer. Já viram os desenhos de roda? Um monte de desenhos bonitinhos assim. Roda de aço já é mais banal, né? Roda de aço é feito assim, você estampa no centro, depois você tem uma tira de aço que ela é perfilada, depois é uma calanga que dobra ela e solda no centro. Aí como elas são feiosas, o pessoal dá uma calota e limpa a roda de alumínio. Certo? Roda de alumínio, em princípio, se ela for muito bem feita, ela tem menor massa do que uma roda de aço, porque menor inércia de rotação. Mas isso meio que empata-se, usando aço de alta resistência, certo? Então, se alguém, por exemplo, gosta de andar fora de estrada, num lugar muito emburacado, minha sugestão é usar a roda de aço. Bom, famílias de liga fundida. Tem ligas que não são tratadas tecnicamente e ligas que são tratadas. Basicamente, as ligas não tratadas é alumínio puro, alumínio comercialmente puro, né? Por exemplo, alumínio 1100 é um alumínio com 99% de alumínio, 1% de impureza. Impureza é típica, né? Ferro, silício, grande, esmuto. Ligas alumínio e silício não tratadas, a liga série 400, e ligas de alumínio magnésio manganês. Depois tem as ligas tratadas tecnicamente. Isso não quer dizer que essas ligas não são tratadas. Elas, muitas vezes são homogeneizadas, recozidas no corpo. Mas elas não são endurecíveis por precipitação. E aqui são ligas que são endurecidas por precipitação. Tá? Então, são ligas que usam aquele mecanismo que eu descrevi no fórum para precipitar fases finas e atestadas que endurecem por precipitação. Vamos colocar o barulho. Sistemas. Aqui são as famílias de ligas. Isso aqui é a classificação da Aluminum Association e a norma brasileira dele, que segue mais ou menos. Então, a mesma nomenclatura. Por exemplo, a A356 é a classificação das ligas que são alumínio, silício e magnésio. São muito utilizadas para roda. A maior parte das rodas são de A356 ou A357. São ligas que têm mais ou menos 6,5% de silício. Então, tem 0,5% de magnésio. Então, 6,5% de silício é hipoeutética, né? Se ela é hipoeutética, como é que ela solidifica? Isso é parte da aula que vocês vão pegar. Pega uma liga como essa, vem resfriando. O primeiro sólido vai ser o quê? Me acorda, gente. Estou falando de mais, vocês estão dormindo. Como é que solidifica o primeiro sólido de forma qualquer? Formar alumínio. Da forma de dendritas de alumínio, certo? Vou formar dendritas de alumínio e enriqueço o líquido com silício. Aí no fim vai dar o eutético alumínio e silício. Então vamos lá.
Qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem de eu ter um eutético é que o intervalo de sonificação vai ficando cada vez menor. Quanto mais próximo do eutético, menor o intervalo de sonificação. Então eu não tenho um sistema pastoso. Quando eu tenho um intervalo de sonificação, eu tenho um estudo sólido ali. Então fica pastoso. Quando fica pastoso, a viscosidade é muito alta. Eu não preencho o módulo, eu faço uma roda super bonita. Design lá, uns espaços assim, arredondados, umas aletas, e aí eu vou encher o módulo não enche. Tá? Então eu preciso ter baixa viscosidade. Eu preciso ter. Além disso, eu gasto muito dinheiro esquentando. Então, se eu diminuo a temperatura de fusão, diminuo a viscosidade, também vou ter menos intervalo de temperatura, de tempo, onde eu tenho ainda líquido sobrando. Porque quando tem líquido ainda sobrando, se tiver alguma tensão de contração, por exemplo, vai quebrar. Chama hot tear, vai quebrar quente. Ou seja, forma clínica de solidificação. E também eu vou precisar de menos maçalotes, canais para acabar de preencher. Aqui estão as famílias, estão as composições típicas, que é isso que vocês vão olhar na aula. Temos corpos de prova desses, todos esses materiais. Então esse Atrix 5,6, por exemplo, é uma liga lipo, que é o teste é 12,5, tem um pouquinho de magnésio e até 5 de ferro, 0,5 de ferro. Isso aqui é máximo, é impureza, dá porque eu reciclo. Conforme eu vou reciclando, eu vou aumentando o ferro. Se eu estou fazendo uma função sob pressão, aqueles máquinas de injetar, aí a taxa de esfriamento é muito mais rápida. Toda a estrutura fica muito mais fina. Aí é menos sensível ao ferro, eu posso ter ferro maior. Se eu estou fazendo uma peça super limpa, solidificada lentamente, tem que ter ferro baixíssimo. Ó, vantagem da liga: baixa densidade, resistência moderada, até uns 350 a 400 megapascal no máximo, e alta condutividade térmica. Ele é ótimo para fazer coisas onde eu tenho que refrigerar, no caso do motor. Quando diz propriedade mecânica, uma comparação. Condutividade térmica do alumínio silício A3,5B, 145 watts por metro grau. Enquanto que ferro de cinzento, que é outro campeão, está em torno de 50. Está um terço da capacidade de refrigerar. Outros materiais, como o aço inox, é baixíssimo, é 14, 10%. Por isso que quando a gente faz arroz em panela de aço inox, queima um arroz. Você já viu isso? Alguém aqui que cozinha? Experimenta fazer arroz ou panela de aço inox, onde bate a boca do fogo vai ficar um anel de preto, de carvão, assim, onde queimou o arroz. O único jeito é você comprar uma panela super chique, assim, que tem triclete embaixo. Tem uma placa de alumínio embaixo. Como o alumínio pode fundir, eu só boto outra placa de aço inox, porque fica um sanduíche. Para que é o alumínio? Para dissipar o calor, espalhar ele e volta para o panela. Certo? Como é que a gente trabalha com essas propriedades? Vocês vão fazer um curso de seleção, tem aqui o software do Washington, que a gente vai usar. A gente usa basicamente gráficos desse tipo, gráficos de média. Nesse caso, por exemplo, é limite de escoamento da eletricidade. E aí eu vejo as famílias que têm, eu quero ter um máximo de limite de escoamento com o mínimo de densidade. Então, se eu estou fazendo avião ou bicicleta de corrida, campeão aqui, obviamente, é esse negócio aqui, né? CFRP, você sabe o que é? Carbon Fiber Reinforced Plastic. É um compósito de fibra de carbono composto. Então, a Embraer, por exemplo, que trabalhava muito com alumínio, ainda trabalha muito com alumínio, já tem ligas de alumínio. As ligas trabalhadas de alumínio, essa família, ligas trabalhadas de alumínio, valor de 300 megapascal. Ligas de magnésio estão aqui. Ela está migrando daqui para cá, fazendo superfície aerodinâmica, então, de hipótese de carbono. Existem aços, então, aços ultra alta resistência que estão nessa faixa. Então aí tem mais ou menos a relação entre a resistência e a densidade próxima.
a equipe olímpica de bicicleta americana na Olimpíada de 2006, o fornecedor das bicicletas era Specialized, bicicleta de aço. Competiu com vantagem das bicicletas que eram estado da arte, dentro que era titânio. Mas era um aço de ultra alta resistência, ultra high strength steel. 1500 Pascal, 2000 Pascal. Tudo super fininho. Agora, tanto o titânio quanto o aço e o alumínio foram banidos. Isso é tudo de fibra de carbono. Outras qualidades, limite de escoamento versus alongamento. Quer ver quem que alonga mais? Aqui a gente já começa a ver um negócio engraçado. Isso aqui é o alumínio P56, bruto de função. O alongamento é baixo. Isso aqui é logaritmo, gente. 1% de alongamento, no máximo. É um material que tem em torno de 100 megapascal, 20% de alongamento. Isso aí é bruto de função, as caixas. Agora, se eu fizer um tratamento interno desse material, em primeiro lugar, se eu homogenizo em alta temperatura, se eu tiver feito o eutético, modificando o eutético, ele fica super fininho. Aí ele tende a esferoidizar, separa em bolinhas, um silício. Então ele vai ficar muito mais, menos fragilizante, nucleante de fibras. E depois, eu vou botar em solução e eu posso envelhecer, porque o ácido dele tem magnésio. Então eu tenho uma outra, cadê o preço? Aqui, ó, esse amarelo, essa bola, amarelo, é o 356, fundido e T6, datado tecnicamente. Então, o primeiro tratamento térmico eu mudo daqui para cá. Eu chego a ter 8, 9% de alongamento. Tá? Com 400, 500 megapascal. Então eu consigo ter um material, por isso eu consigo fazer roda de carro, isso aí, esse material. Mas para isso eu preciso tratar tecnicamente. Bom, depois vocês olham, cuidado. A primeira coisa que acontece em peça fundida é rechupe. Rechupe por causa da contração. Aqui no máquina roda, mas lá, se você baixar lá, você vai poder ver a simulação de unificação. Isso quem está fazendo curso de maturante está fazendo curso? Sim. Ele deve ter falado. Falou bastante. Massalotes também, a questão dos massalotes, quanto mais silício, quanto mais coisas leves, menos contração tem, porque tem menor diferença de volume. O ferro fundido tem uma grande vantagem. O ferro fundido hipereutético tem quase zero de contração. Então, eu economizo um monte de massalotes. Bom, a outra característica, que essa é complicada do alumínio, o alumínio reage para burro com o ar, o oxigênio. Ele reage instantaneamente. Então, se eu tenho metal líquido, vaso, bom, em primeiro lugar, qualquer panela de metal líquido no ar forma uma nata em cima, chama dross, né? É uma camada de óxido de alumínio. E é super esquisito. Quando você está vazando o metal, forma um canudo de óxido em volta. E se você tiver turbulência, vazamento tiver turbilhão, você quebra esse óxido, incorpora ele no metal e vira defeitos. Então, uma consultoria que eu fiz para a fábrica de rodas da Manga, um dos defeitos que eles tinham, a gente fez uma classificação dos defeitos. Um dos defeitos que eles tinham chamado de defeito de estanqueidade. Teria uma roda para usar pneu sem câmara. Aí, eles faziam um seguinte teste: um pneu, punham 300 libras, faziam igual um borracheiro. Alguém já viu como é que o borracheiro faz? Enfia numa banheira e vazava água pelo alumínio. Chamava o defeito de estanqueidade. Aí a gente fez metalografia para mostrar onde vazava a água. Vazava ar pelo alumínio. Onde vazava ar pelo alumínio, e tinha uma casquinha de óxido de alumínio que estava incorporado lá dentro. Isso aí o pessoal já descobriu, e aí ele fala: bom, preciso fazer alguma coisa para isso. O que eles fizeram? Inventaram filtros. Um metal líquido é filtrado. Você faz uma peneira cerâmica, você vaza, você passa por aquilo lá. A outra coisa terrível é o seguinte: quando eu tenho umidade relativa do ar alta, que estava antes de ontem, a umidade do ar, a molécula de H2O, reage com o alumínio. Reage com o alumínio fazendo o seguinte: forma oxigênio, forma casquinha, forma grossa. E o hidrogênio entra em solução.
no líquido. O líquido do alumínio tem uma alta solubilidade de hidrogênio. Pode dissolver um monte de hidrogênio. Agora, o sólido de hidrogênio, o sólido de alumínio, não dissolve quase nada de hidrogênio. Eu vou chamar de ciclo. Um gráfico assim. Isso aqui é solubilidade de alumínio, solubilidade de hidrogênio no alumínio. Aqui é a temperatura. Aqui é o sólido, aqui é o líquido. Então, o que acontece com esse hidrogênio que está em solução no líquido? Ele tende a formar bolha. Onde ele vai formar bolha? Onde ele aproveita onde tem mais baixa pressão. Então, quando está solidificando dendritos, assim, na região que tem dendritos, às vezes fica líquido preso. Ali não tem jeito de alimentar, então tem menor pressão metalostática. E ali formaria rechutes. E aí, ali nucleia a bolha. Então fica um monte de bolhas alinhadas. Quando eu comecei a dar aula aqui, eu andava de bicicleta, eu parava sempre na piscina de Salvador. E agora tem um filho dele, tem piscina lá no P3, piscina da Elis Garcia. E ele me dava peça, eu dava para os alunos. Eu dava aula no Feroz. Ele dava peças que ele corria Interlagos, na bicicleta dava as peças. Mas aí a Honda estava lançando a CD450, a primeira moto dele, em Manaus. E ela começou a usar rodas de alumínio fundido. E as rodas começaram a quebrar. Aí ele me deu essas rodas quebradas e disse que um aluno que fez trabalho de formatura. E a roda tinha um monte de buracos de porosidade. Aí a gente apresentou no congresso da DI. Até hoje o pessoal da Honda que gosta muito. Foram apresentar, tinha uma fileira de engenheiro da Honda. Da primeira fileira lá, fazendo pergunta. Mas era o problema deles mesmo. Eles estavam fazendo uma roda que tinha muita porosidade. E a porosidade, quando era em braço de dendrita, ficava alinhada, igual papel higiênico. E tinha um problema de cultura nossa. Né? O Brasil tem muito buraco. Então é muito frequente você cair em buraco e amassar a roda. E aí tinha uma cultura de rodeiras que usavam um martelinho e recompunham a roda. Uma roda amassou, e ela martelava e botava de volta. Aí na segunda vez que caía no buraco, uma hora dava uma trinca, espatifava, voava peça de roda para todo lado. Não é correto. Roda de alumínio você não conserva. Você amassou, você joga fora. Mas concorrência ainda mais que a dura o cara tem um maçarico na bicicleta. Bom, como é que você faz com isso? Você tem que tirar esse hidrogênio. Então, antes de fundir, o pessoal desgaseifica. Não sei se o Martorano já contou essa história, deixa eu mostrar. Falou disso aí? Você faz desgaseificação. Desgaseificação é assim, você